Chegamos na nossa aula de coerência e coesão textuais. Vamos relembrar o que é coerência, o que é coesão e refletir um pouquinho sobre isso. Eu gosto de dizer que a coerência e a coesão estão para a nossa vida, assim como para a língua. De um modo geral, os estudiosos falam que a coerência é entendida como a unidade do texto. E o que é essa unidade do texto? Para que um texto seja coerente, ele deve atuar como um conjunto harmônico, ou seja, todas as partes devem se encaixar umas nas outras, se complementar umas às outras, sendo que nada esteja ali destoante, nada esteja ilógico, contraditório ou desconexo. Ou seja, a coerência tem a ver com esta ordem, este sentido, esse desenho que queremos colocar, percebe? Porque o que seria esse desenho? Vamos pensar aqui no mosaico. Você sabe o que é um mosaico? É uma obra de arte feita com pequenos pedacinhos, pode ser feito de pedacinhos de azulejo ou de qualquer outro item. E aí você tem, eu vou fazer uma borboleta. E aí você desenha aquela borboleta e aí você vai colocando nesse mosaico os pedacinhos desse azulejo, desse vidro, que quer que seja. Cada pedacinho é a coesão, que a gente vai entender. E, de um modo geral, esta borboleta é a coerência, ou seja, esse mosaico, essa imagem que se forma é o todo, essa unidade, esse sentido. Alguns autores falam que é interessante a gente perceber os fatores, né? Que na verdade, para que a gente entenda a coerência, ela está ligado muito com a questão extralinguística, ou seja, ela tem a ver com o conhecimento linguístico, sim, ela tem a ver com o conhecimento de mundo e ela tem a ver com os fatores pragmáticos e interacionais. Ora, conhecimento linguístico é todo o nosso conhecimento gramatical, lexical, ou seja, o vocabulário que cada um de nós possui. Então, os elementos linguísticos ali articulados de uma forma coerente vão nos dar o sentido para que a gente vai estabelecendo aquela coerência tanto interna das partes quanto externa, ou seja, um texto que tenha sentido amplo para além da parte gramatical, não apenas gramatical, mas a coerência é essa dança entre o gramatical e o lexical, que é o extralinguístico. E o conhecimento de mundo? Ora, o conhecimento de mundo é tudo aquilo que nós temos em nós, dentro da nossa memória, a partir dos nossos aprendizados. É como se fosse um dicionário enciclopédico de mundo. E isso aqui tem muito a ver com a nossa capacidade de expandir o nível do nosso conhecimento. Como eu sempre digo, estudar é para a vida toda, porque nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, muitas vezes, um conhecimento de mundo que eu tenho vai me ajudar a compreender o que aquele texto está querendo dizer. Porque se eu não tenho aquele conhecimento, e é muito interessante, eu não vou conseguir fazer inferências. Porque o que é a inferência? É aquilo que eu vou usar para estabelecer uma relação que não está explícita naquele texto, mas uma interrelação com outros textos, tem a ver com intertextualidade, com interdiscursividade. Geralmente acontece isso quando a gente ouve música, né? Você está ouvindo uma música e a letra daquela música vai te remeter a uma outra música. Talvez tenha a ver com a questão do mesmo tema, ou talvez ela esteja de fato dialogando uma com a outra. Quando você vai, às vezes, fazer uma menção a determinados autores, né, que falam conceitos que são mundialmente conhecidos, você está trazendo ali para o seu texto. Então, o conhecimento de mundo é muito importante. Tem a ver também com, óbvio, né, os nossos aspectos socioculturais, que vai depender, obviamente, da nossa vivência social e cultural. É por isso que eu incentivo muito a leitura. Não apenas a leitura de textos escritos, mas sim ela é extremamente importante para te ajudar, inclusive, a trabalhar no processo gramatical, da gramática da norma padrão, mas também a leitura através, hoje em dia, eu sei que as pessoas gostam de ouvir podcast, assistir vídeos, mas assim, vídeos com conteúdo, vídeos com qualidade, porque às vezes essa
cultura que nos coloca no mundo fast food, a gente acha que vai construir conhecimento desta forma, em vídeos de 15 segundos, mas não é dessa forma que funciona, tá? Vamos ficar atentos. E o que são esses fatores pragmáticos e interacionais? Ou seja, tem a ver com os atos de fala, com o contexto de situação, com a interação e a interlocução, com a intenção que eu tenho naquilo que eu quero repassar para a pessoa. Vai depender muito do meu interlocutor. Percebe que aqui, ó, a gente realmente está sempre ligado com o social, com o outro, aquela inter-relação que nós temos. E aqui a gente pode fazer uma inferência já com os gêneros e as tipologias textuais, porque dependendo da pessoa com a qual eu vou falar, eu vou usar determinado gênero ou né, determinadas tipologias. Eu quero contar para minha irmã que eu consegui um emprego. Eu vou narrar alguma coisa ali, né? E vou colocar talvez descrições, quem sabe eu fiz uma entrevista. E aí, então, que tipo de. Ela não está perto de mim. Aí eu vou usar um tipo de interação. Se ela está do meu lado presencialmente, é outro tipo de interação, percebe? Então, de um modo geral, a coerência tem sim a ver com o intralinguístico, mas também com o extralinguístico. Isso a gente não pode perder de vista. Existem também 3 princípios muito importantes para que a gente entenda que o nosso texto, principalmente quando a gente vai fazer a revisão textual do nosso texto, ele não deve ter, fique atento. O primeiro princípio é o princípio da não contradição, ou seja, as ideias têm que estar lógicas, interligadas de maneira clara, né? Evitando ali a falta de nexo ou mesmo a contradição. Às vezes eu digo A e daqui a pouco eu estou negando A. Isso se contradiz. Por exemplo, eu gosto de ir à escola, mas eu não gosto de ir à escola. O que você entende? Às vezes a gente está afirmando uma coisa e daqui a pouco a gente está negando ela. Isso acontece muito, é bem comum em textos mais longos. Então fique atento, ok? O princípio da não tautologia. Oh, meu Deus, que palavrão. Tautologia significa redundância. Ou seja, a gente precisa ficar atento com o uso das palavras e mesmo o uso das ideias que a gente tem dentro do nosso texto. A gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente for dar exemplos de coesão, mas assim, quando eu estou falando de um texto, é por isso que é muito importante a gente ter um projeto de texto. Antes de escrever as tuas ideias, enumere a ordem, a sequência daquilo que você quer tratar. Isso é muito importante porque aí eu não fico me repetindo nas mesmas ideias. Repito de novo que para textos longos, isso aqui é comum da gente fazer, mas aí a gente precisa olhar para cada parte do texto e entender ela para que a gente vá interligando e reorganizando as partes. E o princípio da relevância. Ora, muitas vezes a gente encontra textos que estão escritos e até assim, os períodos ali isolados têm um sentido, mas dentro do parágrafo, às vezes não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito naquele parágrafo. Às vezes o meu parágrafo está falando sobre carro e daqui a pouco eu começo a colocar ali frutas. Se eu não consigo fazer uma correlação entre uma coisa e outra, é melhor que eu não coloque. A relevância tem a ver justamente com o fato de que nós precisamos interligar as partes e também, de um modo extralinguístico, aquilo que eu estou falando precisa ser sustentado ao longo daquele texto. No caso que eu mencionei aqui como exemplo parágrafo. Preste atenção nesta história que eu vou contar. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, o motorista, que vinha em alta velocidade, perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou 2 vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Eu te pergunto, esse texto é coerente? Por que sim ou por que não? É muito coerente e louvável que a gente salve a vida de alguém caso a gente tenha essa possibilidade, não é verdade? Mas o que a gente encontra nesse texto? Ele está falando que o menino era muito magro, que o menino era muito fraquinho, que não conseguia nem carregar a cestinha de amendoim que ele vendia. Mas quando aconteceu essa situação,
Aqui está a contradição. Olha, ele não pensou duas vezes, correu e tirou o motorista de lá. E além de tudo, esse motorista era um homem corpulento. Como se não bastasse o fato de que o carro estava capotado, esse menino conseguiu tirar o motorista de lá. Ou seja, aqui a gente percebe que tem uma incoerência no sentido da história que está sendo contada. Claro que, de repente, você pode dizer: ah, professora, esse menino é um super-herói. Mas então eu preciso desenvolver essa ideia no texto. E ela não está aqui em nenhum momento, percebe? Então, realmente, esse texto ele é incoerente. Justamente porque ele fala que o menino era fraquinho, que o menino não tinha, né, condições de fazer esse tipo de ação. Percebe que aqui tem a ver com o subjetivo e o objetivo? Fazer uma adequação. Eu poderia dizer que esse menino não necessariamente era muito magro, mas ele era musculoso. E que ele era muito forte, porque ele fazia academia. E aí sim ficaria um pouco mais coerente, né? O fato dele conseguir retirar esse homem corpulento de dentro do carro. Coerência e coesão não se tratam da mesma coisa. Inclusive, existem textos em que existe coerência, mas não tem nenhuma coesão. Geralmente esses textos são literários. E existem textos que até podem ter coesão, mas não tem coerência nenhuma. A gente precisa ficar atento aos nossos textos. Então, quando a gente entende a coerência e a coesão, a gente começa a olhar, e esse é um dos maiores desafios de escola e até do ensino superior e no trabalho, enfim, na vida, né? Porque muitas vezes nós somos incoerentes na nossa própria vida. Sabe aquele ditado que diz: faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Porque a gente às vezes fala uma coisa e faz outra completamente oposta daquilo que a gente está fazendo. Ou então a gente diz que não ama alguém, mas a gente está amando e não consegue demonstrar aquilo. A gente está, de certa forma, agindo ali incoerentemente, não é verdade? Vamos então entender o que é a coesão textual. Bom, a coesão ela vai ser responsável por criar, estabelecer e sinalizar laços que vão deixar os segmentos do texto ligados, articulados e encadeados. Nós vimos, né, aquele caminhada que fizemos pela fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. A coesão, ela vai estar justamente sendo o alicerce que vai juntar todos esses elementos para formar um texto. Seja o texto falado, seja um texto escrito. Aqui a gente está falando da linguagem verbal, mas existem textos não verbais também, certo? Então, a gente precisa perceber que a coesão, principalmente em textos formais, ou seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja em apresentações mais orais, mais formais, eu preciso estabelecer ali uma articulação entre as partes do texto. Lembra do exemplo que eu trouxe do mosaico? Cada pedacinho daquele vidro vai compor uma imagem maior, a borboleta. É um mosaico, uma borboleta, mas aí é justamente isso. Eu preciso entender que aqui, se faltar ou se for colocado num lugar que não deveria, vai fazer toda a diferença. Vamos ver um exemplo aqui para que a gente perceba como funciona a coesão textual. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. É sabido ainda que a população escrava era recrutada principalmente entre prisioneiros de guerra. Em vista disso, a pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como o sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. Perceba aqui que os termos que estão sublinhados, mas tem outros, tá? Mas alguns aqui, ó, o que, o da, ainda, entre. Em vista disso, perceba que aqui começa um novo parágrafo, mas ele está se correlacionando com o parágrafo anterior. O como, o de. Agora, quando eu fui ler, inclusive, eu percebi que, ó, população escrava, população. A gente poderia até fazer mais uma, digamos, uma reescrita e reorganizar esse texto, quem sabe substituindo aqui, né, pensando já na ideia de coesão,
para que a gente possa melhorar esse texto. Fica aí uma dica para você. Se você fizer, coloca para mim aqui embaixo nos comentários como você reescreveria esse período, esses 2 parágrafos. Dentro da coesão, nós temos 2 grandes modalidades conforme Koch: a remissão e a sequenciação. A remissão é conhecida através da coesão referencial, ou seja, ela vai retomar elementos que já apareceram ou elementos que vão aparecer no nosso texto. São as conhecidas anáforas e catáforas. Calma, aguenta esse coraçãozinho aí que a gente já vai entender. Geralmente, segundo Koch, a anáfora vai ser efetuada através de pronomes, numerais, advérbios, artigos definidos ou por intermédio de recurso de natureza lexical. Aí aqui você vai encontrar a coesão por substituição, a coesão por elipse. Tudo isso está dentro aqui dessa grande coesão de remissão, digamos assim. Vamos ver alguns exemplos aqui que a autora traz. A jovem acordou sobressaltada. Ela não conseguia lembrar-se do que havia acontecido e como fora parar ali. Perceba que aqui no primeiro período, a jovem está falando da jovem, né? E aqui no segundo período, ao invés de repetir a jovem, veio o pronome ela. Aqui no segundo exemplo, o juiz olhou para o auditório. Ponto. Ali estavam os parentes e amigos do réu. Esse ali vai se referir ao auditório. Ao invés de repetir o auditório, optou-se por colocar ali. Terceiro exemplo. Um policial que segurava uma arma aproximou-se do desconhecido. O estranho, ao ver o policial, lançou-se aos seus pés. Aqui, o seus está substituindo o policial. Percebe? Senão ia ter pela terceira vez policial repetido nesse exemplo. Letra D. Aonde você foi ontem? A pessoa responde: a casa de Paulo. Aqui é a tal da elipse que a gente fica, oh meu Deus, como assim elipse? O que significa? Ó, aqui esse sinal mostra que tem algo que foi, digamos assim, omitido, mas ele está implícito ali. Que é justamente a pessoa poderia dizer, fui à casa de Paulo. Ela não colocou o verbo ali, então ela só respondeu, mas está subentendido, porque perceba que a gente está trazendo esses exemplos aqui, eles são do contexto frásico, período, mas quando a gente precisa analisar isso sempre dentro de um texto, porque senão fica, querendo ou não, um pouco artificial, tá? Mas aqui a gente percebe que a casa de Paulo teve a elipse do fui, do verbo. E o último exemplo. A criança caiu e chorou. Também o menino não fica quieto. Aqui a gente percebeu que, ao invés de repetir criança, substituiu pelo menino, pelo sinônimo. Aqui, no caso, a gente já percebeu que essa criança é um menino. E voltando aqui à elipse, quem sabe você fique na dúvida de não entender o significado. Lembra do eclipse? Eclipse solar, eclipse lunar. Não tem a ver justamente quando algo esconde outro ali dentro, digamos assim? Então, talvez essa analogia possa servir um pouquinho para te ajudar a lembrar na hora dos exercícios. E a catáfora tem a ver com aquilo que virá no texto. Koch afirma que vai se realizar preferencialmente por pronomes demonstrativos ou indefinidos neutros, ou por nomes genéricos. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo. O incêndio havia destruído tudo, casas, móveis, plantações. Perceba aqui que o tudo, ele está trazendo aquilo que ele está resumindo aquilo que virá depois, ó. Tudo. A anáfora é antes, a catáfora é depois, ok? O segundo exemplo. O enfermo espera uma coisa apenas. O alívio de seus sofrimentos. Esse uma coisa tá ligado com o que vem depois, o alívio dos sofrimentos, que é o que o enfermo espera. E por último, desejo somente isto, que me deem a oportunidade de me defender das acusações injustas. Geralmente nós usamos muito este, isso, aquele, para colocar, conforme a Koch mencionou, essas catáforas. Mas também tem outras formas, tá? Mas é sempre lembrando que a catáfora vai se referir a algo que virá no texto, depois daquilo que a gente falou. Eu sei que é redundante, gente, mas é só para que a gente consiga, de fato, ancorar essas ideias, ok?
E a outra modalidade é a sequenciação. Coesão por sequenciação você vai encontrar. É aquela que vai ajudar o nosso texto a ter progressão textual, como se diz. Faz o texto avançar e continua, né, o sentido daquilo que a gente está colocando ali no nosso texto. Ela pode ser de forma direta ou de uma forma que vai ser através da progressão mesmo do texto, na recorrência dos termos, na estrutura, né, de paralelismo, de conteúdos semânticos, paráfrase. Paráfrase é uma coisa que a gente precisa praticar muito. Então, por exemplo, se você está ouvindo a minha aula, se você quer seguir aquela minha dica de um método de estudos, procure parafrasear aquilo que eu falo, ou seja, falar com as suas próprias palavras aquilo que eu disse. Ou então também de elementos fonológicos e tempos verbais. Vamos ver o exemplo que a Coque apresenta para a gente. O primeiro exemplo é: e o trem corria, corria, corria. Aqui há uma recorrência de termos. É óbvio que a gente precisa entender qual é o texto maior para entender qual é o sentido da repetição desse corria, 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 não é verdade? No segundo exemplo, dois versinhos do nosso hino nacional, para mostrar um exemplo de paralelismo sintático. Nós temos aqui, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Aqui, o paralelismo sintático tem a ver com o quê? O céu é singular. Então, esse tem, ele tá ligado, ele não tem o acento diferencial aqui. E nossas várzeas é plural, percebe? Muitas vezes a gente acaba deixando esses paralelismos que não tem a ver com as concordâncias. Lembra das concordâncias nominais e verbais que a gente viu lá atrás? Então, é importante a gente referir a isso também, ok? E o terceiro e último exemplo é de recursos fonológicos. Ouça com atenção nosso querido Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Percebe aqui que tem a ordem realmente está ligado com a fala, né? Com o fonológico. Ele vai repetir muito a letra F. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Também tem a ver com a dor aqui, certo? De um modo geral, a coesão sempre vai utilizar os conectivos. E esses conectivos podem ser representados tanto pelas preposições quanto pelas conjunções. Eu não vou ficar lendo, vocês vão ter esse material. Os pronomes e os advérbios. Mas o que é mais importante de você entender? Coerência e coesão textual é extremamente importante para que a gente possa transmitir a nossa mensagem da melhor forma possível, sem ruídos na nossa mensagem, na nossa conversa. Então, a coerência e a coesão, ela também vai se relacionar muito quando a gente está com a nossa emoção num nível muito intenso, por exemplo. E aí, aqui eu dou uma dica para que você possa, em momentos que você tiver que fazer conversas mais difíceis, escreva um texto. Sim, porque a escrita ajuda para que você tenha a ordem daquilo que você quer falar, para que você vá trabalhando as suas próprias emoções ali, diminuindo a intensidade delas, respirando profundamente. E no texto escrito, sempre lembre, o leitor, ele depende muito de você. Então é você que vai pegar na mãozinha dele e vai carregar ele para aquilo que você quer que ele interprete. Porque é óbvio, a gente sabe que existe um nível de subjetividade de interpretação textual, mas quanto mais coerente, mais coeso você for, melhor vai ser para que você consiga atingir os objetivos daquilo que você está escrevendo, ok? Pratique coerência e coesão textual daqui para frente e veja como fica a sua comunicação, seja ela escrita ou oral. Até a próxima!